Como se preparar para uma negociação? Olá pessoal, tudo bem? Obrigado novamente por vocês estarem assistindo um vídeo aqui do canal. Já peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, clicarem no sininho para vocês acompanharem as notificações dos vídeos que estão sendo publicados aqui no canal. E pessoal, hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é a questão de se preparar para uma negociação, né? Para que você tenha chances grandes de sucesso numa negociação, de fazer uma boa negociação, seja ela uma compra ou uma venda, você tem que se preparar muito bem antes. E aqui eu vou falar sobre uma fórmula da negociação que eu acredito bastante e que ajuda muito nessa preparação. Essa fórmula, pessoal, seria algo do tipo, algo para a gente conseguir racionalizar e como se a gente colocasse numa fórmula matemática o que influencia uma negociação. Quais as forças os fatores que influenciam numa negociação. Então, antes de qualquer negociação, existem dois lados, o comprador e o vendedor. E existem alguns fatores que impactam na força da negociação. Então, imaginem que existe uma fórmula e essa fórmula ela é a força da negociação, tá? Ela vai indicar quem que está mais forte naquela negociação, se é o comprador ou se é o vendedor. E como que é essa fórmula? A fórmula seria o seguinte: força da negociação é igual a tempo vezes informação vezes poder. Então, quem tiver o resultado desses fatores, né? É como se fosse uma equação de força igual a tempo vezes informação vezes poder. Quem tiver a força maior vai levar vantagem nessa negociação. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses fatores, né? O tempo, a informação e o poder. Quando você analisa para o tempo, você tem que pensar o seguinte: naquela negociação em específico, o tempo está a favor de quem? Do comprador ou do vendedor? Né? Quem que está com mais pressa de resolver aquele problema? Note que se for algo que o vendedor está ofertando e tem a ver, por exemplo, com uma lei que entrou em vigência, ou de repente tem a ver com uma necessidade que o comprador tem imediata para conseguir atender um cliente da empresa dele, ou algo emergencial que a pessoa está precisando comprar, né, porque ela está em apuros, etc. Então, assim, se tiver essa questão de tempo e esse tempo tiver a favor de alguém, e sempre ele está a favor de alguém, tá? Ou ele está a favor do vendedor ou do comprador, já começa a ter uma força aí que se destaca para um lado ou para o outro. Então, tempo. Pense nisso, vai entrar numa negociação, o tempo está a favor de quem, tá? Segundo, informação. Mas que tipo de informação que nós estamos falando? Informações que estejam relacionadas à negociação. Então nós podemos falar sobre informações sobre o mercado, concorrência, preço praticado e por aí vai. Quem que tem mais informação nessa negociação? Será que é o comprador ou o vendedor? Quem tiver mais informação sai na frente. Imagine que o comprador que está precisando comprar aquele determinado serviço ou produto, ele não tem noção de preço do mercado, ele não sabe quais concorrentes existem que ele poderia pesquisar para fazer uma cotação, não tem conhecimento disso. E se ele tiver pressa para resolver aquela situação, de novo, agora até lembrando aí do tempo, né? Se o tempo também está contra ele e ele não tem informação também, são dois fatores que estão muito a favor do vendedor. O vendedor, nesse caso, estaria com o tempo a favor dele e o vendedor sabe geralmente quais são os concorrentes dele, qual que é o preço praticado, como é que está o mercado. Então, numa situação dessa, se o vendedor tiver mais informação do que o comprador, ele leva muita vantagem nesse caso também, tá? E aí nós temos a questão do poder. O que seria o poder nesse caso? O poder seria o nível hierárquico das duas pessoas que estão envolvidas nessa negociação. Então imaginem que são duas empresas que estão negociando e imagina que é um diretor de compras, ele está negociando com um vendedor de uma empresa. Então nesse caso, hierarquicamente falando, o diretor de compras ele está muito acima no nível da organização do que no organograma da organização dele, do que o vendedor, né?
E aí provavelmente a negociação vai pesar mais para em favor ao diretor de compras. Ah, Gabriel, mas e se nós estivermos falando de uma empresa gigantesca que está vendendo aquele produto ou serviço para uma empresa pequena que está comprando? Bom, nesse caso pode até acontecer um equilíbrio. Então, voltando nesse exemplo, é um diretor de compras negociando com um vendedor. Ok, a princípio o diretor de compras levaria vantagem. Só que vamos pensar que a empresa do vendedor é 100 vezes maior do que a de quem está comprando. Então, nesse caso, a situação fica bem equilibrada, porque nós estamos falando que tem uma organização por trás e que é muito maior do que a outra. E aí já equilibra as forças da negociação, ou às vezes até pode inverter, dependendo do tamanho das empresas. Tá? Porque geralmente se a empresa uma é muito maior que a outra, quem vai fazer as regras da negociação é aquela que é maior. Normalmente é assim. Por exemplo, com cláusulas de contrato, até mesmo preço e por aí vai. Tá? Bom, então tá legal. Então essa é a fórmula. Temos que pensar nesses aspectos aí, nesses fatores? Sim, mas tem um outro fator que ele corre por fora disso e que ele também impacta essa fórmula, que seria o chamado BATNA, B-A-T-N-A. O que significa isso? Isso é uma sigla em inglês que está relacionada a Best Alternative to a Non-Negotiated Agreement. Tá, traduzindo para o português, o que seria isso? Seria a melhor alternativa sem acordo. Ou seja, se não fechar essa negociação, como é que eu fico? Tanto o vendedor se perguntando quanto o comprador. Como é que eu fico se não fechar essa negociação? E aí, pessoal, qual que é o problema? Vamos imaginar que o vendedor está no fim do mês, ele precisa bater a meta dele, ele não bateu até agora, é o último dia do mês e ele está negociando lá uma solução com o comprador. Ele está numa situação difícil, porque ele precisa fechar o negócio para bater a meta dele. Então, ele perde muita força nessa negociação e ele provavelmente vai ser muito mais flexível com relação a preço, condição de entrega do serviço dele, por aí vai, do que ele seria, por exemplo, se a meta dele já tivesse batida, se ele tivesse tranquilo quanto ao resultado dele. Né? Então é a mesma coisa quando alguém está desempregado e está num processo seletivo. O poder de barganha dele de negociação para um salário, para conseguir um salário melhor, é pequeno. Por quê? Porque quem está o contratando ou tomando a decisão se contrata ele ou não, sabe que ele não está ganhando nada por mês, ele está desempregado. Não está com uma outra fonte de renda através do emprego, quero dizer. Então, a empresa contratante ela pode tentar pagar menos porque ela sabe que aquela pessoa está desempregada. Perceba como isso influencia bastante, né? Então, o BATNA, né, esse fator aí que vai meio que escondido na equação, tá? É como se tivesse um vezes e ele lá no final da equação. Ele também influencia muito. Se a pessoa vai sossegada para a negociação, não se importando tanto se essa negociação fechar ou não, essa pessoa tem a tendência de negociar mais friamente, mais calmamente, usando muito mais a lógica e a razão e provavelmente vai fazer um melhor negócio, tá? Porque não está desesperado. Legal, pessoal? O recado de hoje era esse. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, tá? Que eu vou lançar em breve, que vai fechar um pouco desse assunto de negociação por enquanto, e eu vou falar sobre regras de ouro da negociação. Então, fora essa questão dessa preparação, né, usando essa fórmula que eu falei para vocês hoje, a parte 2 vai falar um pouco sobre algumas regras de ouro para qualquer negociação, que geralmente funcionam para todas as negociações, tá? E aí a gente fecha a parte 2 no próximo vídeo. Legal, pessoal? Olha, de novo, muito obrigado por vocês acompanharem aqui o meu canal e meus vídeos. Conto com as observações, comentários de vocês. Se quiserem, inclusive, sugerir algum tema para próximos vídeos, eu estou à disposição. E muito obrigado, pessoal. Uma boa semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.